Bom, pessoal, então estamos de volta aqui, nosso segundo bloco, né, na nossa aula aqui do dia 15 de janeiro. Primeira aulinha do ano, estamos falando de receita, gente, muito bem. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Suave aí para todo mundo? Né? Bom, gente, vamos lá. Nós estávamos falando aqui nós vamos iniciar o primeiro passo, que é para identificar o contrato com o cliente, né? Então, a gente viu aqui que toda vez que a gente vai reconhecer a receita, a gente precisa, então, não só observar, mas atender o que diz em cada uma dessas etapas. E a primeira delas é identificar o contrato com o cliente. Muito bem. Então, identificar o contrato com o cliente, vamos lá, pessoal, a gente tem aqui, ó, primeiro, então, deve-se contabilizar um contrato. Gente, isso aqui é importantíssimo. Opa, aqui ele fala quando tá? Todos os critérios a seguir forem atendidos. Ele não está falando de um ou dois critérios, está falando de todos. Tá? Primeiro, quando as partes do contrato aprovarem o contrato. Gente, quer ver? Eu vou passar um pouquinho para frente aqui. Quero mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que é bem importante, até pelo exemplo que eu vou passar para vocês, tá? Então, os contratos podem ser escritos, verbais, ou sugeridos pelas práticas usuais de negócios da entidade. Então, quando a gente vem olhar isso aqui, a gente tem que pensar que praticamente toda vez que você tem ali uma venda ou uma compra com o seu cliente, digamos assim, né? Acho que tem alguém aqui que eu não coloquei na lista, hein? Toda vez que você tem uma compra ou uma venda ali com o seu cliente, você tem basicamente um contrato você tem um contrato, tá? Então, quando fala assim, não, eu vou comprar alguma coisa, eu não assinei contrato nenhum, mas o contrato está lá, o contrato existe. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você vai no supermercado não, vamos falar assim, você foi no restaurante e pediu um prato você pediu lá um comercial, arroz, feijão e um contrafilé, tá? Com batata, muito bem, e um refrigerante. Pergunto, existe um contrato nesta operação? Sim, existe um contrato nesta operação, tá? Aí você vai falar, mas eu não assinei nada. Mas, bom, você não assinou, mas existe, tá? Aqui, nesse caso, é o que a gente chama de contrato tácito, certo? Por quê? Porque você fez uma operação de compra e venda, que não é um contrato escrito, mas é um contrato que surge pela, digamos, não só pela natureza do que essa empresa faz, mas também baseado no histórico, né? No tipo de negócio e tal. E aí, quando ele fala aqui, pelas práticas usuais. Bom, então eu queria falar isso para vocês, para a gente olhar isso aqui, e vou utilizar como exemplo essa questão de você ir lá e pegar uma refeição. Um exemplo muito simples, tá? Quando as partes do contrato aprovarem o contrato. Então, você precisa aprovar. Ou seja, se você escolheu aquele restaurante, pediu um determinado prato, e você identificou, você já sabe o que você quer, você faz o pedido, e você sabe quanto você vai pagar, como você vai pagar, então, em tese, você aprovou o contrato, tá? Depois, quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte. Então, qual que é o seu direito, tá? Em relação aos bens ou serviços a serem transferidos. Então, qual que é o seu direito, pessoal, na hora que você pede uma refeição? Bom, o seu direito vai ser você fazer o pedido, enfim, receber a refeição, comer a refeição com uma salada, enfim, ali com aquela mistura, né? Com aquela carne, enfim, e tomar um refrigerante. Esse é o seu direito, digamos assim. Tá? Então, à medida que você pediu determinado prato, é isso que você vai receber. Depois, quando a entidade puder identificar os termos de pagamento. No caso de uma refeição, isso é muito fácil. Ou você vai pagar ali no débito, ou você vai pagar em dinheiro, ou no cartão de crédito, ou você vai pagar isso no futuro. Mas, de qualquer maneira, esta é uma operação muito simples que você consegue identificar os termos do pagamento. Depois,
quando o contrato possuir substância comercial. Bom, pessoal, o item C e D aqui, ó, ele fala, puder identificar os termos de pagamento e substância comercial, justamente para não cair naquela questão de permuta, como a gente falou. Porque se é uma substância, uma operação na qual inclui permuta, ou na qual ela inclui, por exemplo, uma parceria, duas empresas se juntando, ou uma vez a empresa presta serviço para outra, vamos falar assim, mas na verdade está para buscar um outro contrato. Então, veja, eu tenho os termos de pagamento, mas esse contrato não necessariamente possui substância comercial, no sentido de compra e venda daquilo que eu costumo oferecer como produto, como mercadoria ou como serviço, tá? Então, a gente precisa identificar isso. E quando for provável, veja que ele usa o termo provável, tá? Que a entidade receberá a contraprestação a qual terá direito em troca de bens ou serviços. Ou seja, eu vou ter direito a receber alguma coisa por conta desse produto, bem ou serviço que eu estou entregando para terceiro. Então, eu só vou reconhecer uma receita, veja, quando eu identificar todos os critérios. As partes do contrato aprovarem o contrato, ainda que seja um contrato tácito. Quando a entidade puder identificar o direito de cada parte, tá? A parte que está pedindo, que é o cliente, receber, no caso, o exemplo, a refeição, a outra parte, o direito de receber, tá? Lembrando que a gente tem as obrigações atreladas. Então, a parte que tem o direito de receber tem a obrigação de entregar a refeição. A parte que vai pagar, né? Ou seja, que vai pagar pela refeição, ela tem o direito de receber a refeição. Então, os dois têm obrigações e direitos, tá? Então, quando a entidade puder identificar os termos de pagamento, tem que ter substância comercial e tem que ser provável o recebimento, tá? Então, aqui eu tenho, digamos assim, as características para que eu possa reconhecer um contrato, para entender que isso é uma venda. Sabe por quê, pessoal? A gente pode falar assim, puxa, mas isso aí é lógico, tal. Mas tem determinadas operações, que nem o Emerson estava falando no primeiro bloco, ele falou assim, a gente tem lá, eu recebi do meu cliente, tá? E ainda não entreguei, vou entregar no futuro, ou eu já tenho no estoque. Mas você ainda não entregou, às vezes, dependendo do tipo de contrato, você ainda precisa entregar, você ainda precisa produzir, você ainda não sabe, não consegue muitas vezes determinar o valor, enfim, tem alguns detalhes que tem que ser atendidos, porque senão você não consegue configurar como uma venda, um contrato de compra e venda, tá? E aí, o contrato é um acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações, é como eu falei. Então, sempre que você faz um contrato de venda, pessoal, a parte A, o cliente e o fornecedor, os dois têm direitos e obrigações. O fornecedor tem o direito de receber a contraprestação por aquele produto ou serviço ou mercadoria que ele está vendendo, mas ele tem a obrigação de entregar essa mercadoria, enquanto que a parte que está comprando, o cliente, ele tem o direito de receber essa mercadoria, produto ou serviço, mas tem a obrigação de pagar. Então, sempre quando a gente pensa em um contrato, nos termos que ele utiliza nessa norma, nós estamos falando de alguma coisa, tá? Ainda que seja tácito, que tenha ou que crie direitos e obrigações. E a exigibilidade, por isso que ele fala obrigações exigíveis, a exigibilidade dos direitos e obrigações em contrato é matéria legal. Ou seja, quando ele fala matéria legal, é algo que pode ser exigido ou discutido nos tribunais. Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado porque isso acaba acontecendo com a gente no dia a dia. Quem está à frente de escritório aí, por exemplo, pegou um cliente, às vezes não faz o contrato, às vezes deixa isso para segundo plano, tal. E aí, quando você não tem um contrato na prestação de serviço, por exemplo, de escritório contábil, que deixa muito claro ali o que é realmente o serviço, né? Ou digamos assim, o que você vai fazer, em outras palavras, usando os termos das normas, né? A sua obrigação de desempenho, aquilo que você tem que entregar para o cliente. Aí, vamos supor, ainda se você não fez o contrato, você tem um contrato tácito, o contrato existe. E aí, vamos supor que, por algum motivo, o seu cliente vai processar você lá no escritório, porque ele acha que você devia ter feito um determinado serviço e não fez.
Gente, na hora que isso vai bater na justiça, o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai considerar os aspectos usuais. Uma vez que você não tenha contrato, vamos supor que você não consiga comprovar, ele vai considerar os aspectos, digamos, usuais naquela operação. E aí, muitas vezes, você acaba tendo que cumprir uma determinada obrigação, você acaba tendo uma determinada obrigação que você, na prática, não teria, tá? Mas não tem, digamos assim, mas você acabou criando essa obrigação porque você não tem o contrato escrito. E o contrato, a exigibilidade desses direitos que estão num contrato, ainda que tácito, são matérias legais. As pessoas podem exigir isso em tribunais. Ó, e como eu disse agora há pouco, esses contratos eles podem ser escritos, tá? Escritos, eles podem ser verbais, quando é só na conversa, ou sugeridos pelas práticas usuais daquele tipo de negócio, tá? Então, às vezes, por exemplo, trocar mercadoria. Até já falei isso aqui. Você comprou uma mercadoria na loja, você pode trocar essa mercadoria na loja? Bom, a lei é muito clara nesse sentido. Primeiro, se você comprou na loja física, você não tem direito de trocar, a não ser que tenha algum tipo de defeito. Se você comprou pela internet, você tem direito de comprar, desistir, devolver sem qualquer justificativa num prazo de 7 dias a partir do recebimento, tá? Agora, as lojas acabam trocando os produtos mesmo que você tenha comprado lá fisicamente. Então, eu já vi casos de a pessoa ter comprado a mercadoria e teve loja que depois não quis trocar a mercadoria para o cidadão. Aí o cara entrou na justiça, o juiz mandou devolver. E qual foi a decisão do juiz? Não, porque é prática comum do comércio trocar as mercadorias. E aí, trocaram as mercadorias do cara, tá? Tiveram que trocar. Tudo bem? Bom, ó, as práticas e os processos, então, para estabelecer contratos com clientes variam entre jurisdição, setores, entidades, né? Aqui, quando ele fala jurisdições, ele está falando entre municípios, entre estados, enfim, entre regiões. Não precisa ser necessariamente uma questão, digamos, no estado, mas uma questão na região. O Brasil é dividido em regiões, região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Então, tem algumas práticas, só para vocês entenderem essas diferenças, tem algumas práticas que são usadas no nordeste que não são usadas aqui no sudeste, ou que não são usadas no sul e vice-versa. Tem um monte de coisa, pessoal, só aspecto cultural, né? Por exemplo, no Nordeste a própria comida é diferente. Lá tem muita carne de sol, né? Principalmente se você estiver na região do litoral, tem muitos pratos com peixe. A gente tem aqui também em São Paulo, mas não na cidade necessariamente de São Paulo, mas no litoral a gente tem. Mas lá a gente tem muito, tem baião de dois, tem aquelas comidas nordestinas que não é a comida tradicional aqui da região sudeste de São Paulo, a região sudeste do Brasil, São Paulo, Minas. Minas tem um tipo de comida, a Márcia Mineira aí sabe bem, tipo de comida que é bem diferente da comida do Nordeste, que é diferente da comida do Sul, que é diferente da comida do Norte. Então, percebam que esses contratos, essas formas, aqui eu estou dando um exemplo de refeição, de comida, mas assim, a forma de negociação, a forma muitas vezes que a gente tem de reconhecer receita varia, tá? A gente falou no início da aula a questão de, por exemplo, de emissão de nota, de prestação de serviço, esse tipo de coisa, isso varia de município para município. Então, precisa ficar atento a isso, tá? Então, quando a gente fala aqui essa questão de práticas aqui, processos, eles mudam, tá? Você pode ter uma prática que é utilizada, sei lá, na venda de mercadoria no comércio, que não é a mesma para um setor de serviços. Tá? Ó, e a entidade deve considerar essas práticas e processos ao determinar se e quando um acordo com o cliente cria direitos e obrigações exigíveis. Então, percebam que quando a gente pensa em termos de identificação de um contrato com o cliente, ele vai além do que aquilo que basicamente está escrito, né? Supostamente. Porque ele fala, deve considerar essas práticas e processos. Se ele está escrito, tem detalhadamente lá no contrato, então fica um pouco mais fácil que, como é matéria legal, vale o que está no papel, que você assinou e que eu assinei. Mas muitas vezes você tem coisas que está no seu contrato, que você assinou
mas que se for exigido, por exemplo, num tribunal, você vai ter que, muitas vezes, fazer algumas coisas, ter que pagar alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa que, embora o contrato possa permitir, mas muitas vezes a gente tem algumas práticas legais aí, algumas práticas comuns naquele segmento que você tem que acabar seguindo. E esses todos, pessoal, são itens que a gente tem que considerar para o reconhecimento de receita. Então, para identificar esse passo 1, que é a identificação do contrato, tá? Depois, ó, um contrato não existe se cada parte do contrato, ó, aqui é importante, tiver o direito incondicional de rescindir inteiramente o contrato não cumprido sem compensar a outra parte, tá? Então, um contrato não existe se cada parte tiver o direito incondicional de rescindir inteiramente o contrato não cumprido sem compensar a outra parte. Olha só, o que ele está falando aqui. Então, vamos imaginar, o Emerson está começando hoje aqui com a gente, né? Bom, vamos imaginar que o Emerson chegue para mim e fale assim, professor, eu quero pagar o curso de uma única vez. Posso? Pode pagar de uma vez só, tá? Bom, aí ele vai falar assim, tá, professor, mas e se eu não gostar e desistir? Perdeu o dinheiro. Se você desistir, perdeu o dinheiro, tá? Então, perceba que eu poderia desistir, ou ele poderia desistir, mas eu não tenho que compensar a outra parte por essa desistência. Então, se isso acontece, olha o que ele fala aqui, ó, se eu posso, em qualquer momento, digamos assim, cancelar esse contrato, ó, né? Tiver o direito incondicional de rescindir inteiramente o contrato não cumprido, ou seja, aquilo que ainda falta, né? Sem compensar a outra parte. Então, em tese, você não tem ali um contrato. Tá bom? Então, isso precisa ser analisado, porque isso precisa ser, digamos, levado em consideração esses aspectos normais, como ele fala aqui no slide anterior, não? As práticas e processos que são comuns para aquele tipo de segmento, para aquele tipo de negócio, tá? Ó, o contrato está inteiramente não cumprido se ambos os critérios, por isso que ele fala aqui, ó, rescindir inteiramente um contrato não cumprido. Ó. Então, ó, só para ver aqui, quando ele fala aqui, ó, contrato não cumprido. Então, ele determina aqui embaixo o que é um contrato não cumprido. Ó. Está inteiramente não cumprido se ambos os critérios a seguir forem atendidos. Ambos, os dois. A entidade ainda não transferiu nenhum bem ou serviço prometido ao cliente. Tá? Então, veja só, eu tenho, e outra coisa, ó, a entidade ainda não recebeu e ainda não tem o direito de receber qualquer contraprestação em troca dos bens ou serviços. Então, vamos lá, pegar de novo o exemplo do Emerson que ele está começando. Ele assinou o contrato comigo ontem, anteontem, né? Data do dia 13. O contrato está com data do dia 13, enfim. E aí fala lá que vai ficar durante 12, vai dar uns 12, 13 meses mais ou menos de curso, tá? E aí é o seguinte, eu posso cobrar ele desses períodos futuros? Na prática, não. Embora eu tenha um contrato, veja só, eu não posso reconhecer a receita daqui até o final do contrato. Ele já assinou o contrato, mas eu não posso cobrar dele. Por quê? Porque eu ainda não transferi os riscos e benefícios. Então, à medida em que eu vou mês a mês transferindo esses riscos, né? A gente vai efetivamente lecionando as aulas, transferindo lá o conhecimento, aí eu tenho o reconhecimento da receita, tá? Agora, se eu posso cancelar tudo isso daí, se ele fala, vamos cancelar o contrato, tá bom. Então, veja, eu não posso exigir daqui para frente os valores, tá? Porque eu ainda não transferi riscos e benefícios. Então, na prática, a gente tem ainda um contrato não cumprido. E aí nós vamos ver, porque nesse caso aqui, nós estamos falando de um contrato que tem que ser reconhecido ao longo do tempo, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tudo bem? Ó, se a entidade receber contraprestação do cliente, a entidade deve reconhecer a contraprestação recebida como receita. Gente, ó, somente quando qualquer uma das seguintes hipóteses tiver ocorrido. Aqui, Emerson, aquele assunto que nós tratamos lá no primeiro bloco, daquela questão da venda antecipada, né? Veja aí também a Rose, né, que a gente falou sobre isso. Veja aqui, ó, veja o que diz o próprio CPC. Ele fala assim, ó, se a entidade receber contraprestação, receber algum dinheiro do cliente, a entidade deve reconhecer a contraprestação como receita
somente quando qualquer uma das seguintes hipóteses tiver ocorrido. A entidade não possui obrigação restante de transferir bens ou serviços ao cliente e a totalidade ou praticamente a totalidade da contraprestação prometida pelo cliente foi recebida pela entidade e não é restituível. Ou seja, eu recebi um recurso por alguma coisa que nós temos em contrato e eu já transferi a totalidade ou praticamente a totalidade daquilo que era a minha obrigação de desempenho, já transferi. E outro, eu já recebi o dinheiro e não tenho mais que devolver nada. Ou seja, eu não tenho que devolver ou o dinheiro ou determinado produto ou serviço. Então, isso é tratado como receita. Se eu tiver que devolver alguma coisa, ou se ainda não conseguir transferir a totalidade, seja do produto, do serviço ou da mercadoria que eu tenho obrigação de entregar pelo nosso contrato, eu tenho ali um passivo, eu crio ali uma obrigação, tá? E essa obrigação eu preciso, então, reconhecer no passivo, não é receita. Então, tem determinados casos, pessoal, muita atenção, tem determinados casos que isso não é tão fácil assim de identificar, tá? Então, nas operações mais comuns do dia a dia, né, a gente identifica com facilidade, mas tem determinados negócios que não é bem assim, tá? Então a gente precisa entender muito bem em que momento eu recebo e não tenho mais obrigação nenhuma, seja de transferir o recurso, prestação de serviço ou coisa do tipo, tá? E B, o contrato foi rescindido, foi eliminado, cancelado, e a contraprestação recebida do cliente não é restituível. Se for restituível, então é passivo, ou seja, fechei o contrato com o Emerson, ele me pagou à vista R$10.000, tá bom? Me pagou aí R$10.000. Bom, vamos pegar, ele me pagou R$12.000, vamos pensar num curso de R$1.000 por mês, 12 meses. Pagou R$1.000, R$12.000 de uma única vez. Bom, eu ministrei o curso um mês, tá? Como que eu vou reconhecer esses 12 mil? Eu não posso reconhecer os 12 mil na hora que ele me paga como receita, porque eu ainda não transferi, tá? Então, pelo contrato é assim, se eu não ministrar, eu pago à vista, se eu não ministrar, eu tenho que devolver o dinheiro. Então, isso é passivo. Aí, ministrei a aula no primeiro mês, então isso vai ser receita, tá? Consequentemente, eu preciso aí, nesse caso, vou baixar do meu passivo e vou reconhecer a receita e vou tributar. Tá certo? Veja que eu recebi antecipado, mas eu ainda não prestei o serviço. Prestei serviço de um mês, reconheço a receita de um mês e aí eu pago os tributos referentes a esse mês. Tá? Agora, vamos supor, ele me pagou os 12 mil, eu falo, olha, veja bem, né? Se você cancelar, você vai perder o dinheiro. É o caso, por exemplo, que eu estava vendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tomo muito cuidado com esses negócios que a gente tem fidelidade, né? E se você tiver fidelidade, por exemplo, você tem que pagar uma multa. Embora a multa é diferente desse caso do reconhecimento dessa receita ou nesse exemplo que eu estou falando. Bom, vocês viram aqui, pessoal, o Moodle, tá certo? Então, eu vi aqui que a Luciana fez um novo cadastro, né, Luciana? Você mudou seu cadastro, né? E o Emerson também. Muito bem. Vejam que aqui eu tenho um detalhamento maior. Eu sei exatamente há quanto tempo a Luciana entrou e o Emerson tinha entrado, qual a hora que eles fizeram o cadastro deles, tal. Então, enfim. E aí é o seguinte, esse site aqui, ele não é um site de vendas. Tá? O meu site anterior, que é o pocopets.com.br, ali, aquele site, ele é uma plataforma assim, de cursos, mas principalmente de venda. Então, ali aquilo facilita a venda. Esse aqui, ele facilita o lado acadêmico. Como eu não sou um bom vendedor, mas estou mais ligado à área acadêmica, né? Então, eu prefiro esse aqui, que ele tem mais controle acadêmico do que efetivamente um controle de vendas. Até porque as pessoas compram o curso comigo não necessariamente pelo meu site, né? Mas, enfim. E aí é o seguinte, tem uma plataforma, tem uma empresa que ela criou uma plataforma, uma empresa especializada em Moodle, tá?
É uma empresa especializada. E é assim, eles criaram uma plataforma de vendas para o Moodle. Muito bem, é uma plataforma interessante. Quando eu tiver mais clientes, talvez eu até contrate eles. Só que ele tem um plano que você paga por mês e você tem um plano que paga de forma anual. O outro site que eu tenho aqui, pessoal, o primeiro site, ele também é feito assim, ó, eu pago de forma anual. Aí, olha só essa questão da receita aqui de não restituível. Tanto o site quanto esta outra plataforma, que não deixa de ser um site também, tá? O contrato diz assim, ó, então, tudo bem, você vai me pagar o valor anual, você tem um desconto. E se eu desistir, você perde o valor. Ou seja, o valor não é reembolsável. Então, nesse caso, ainda que eu pague em 2, 3 vezes, mas o valor não é reembolsável, porque o plano desse site é de 1 ano, tá? Então, nessa situação, o que ocorre? O prestador de serviço, ele tem que automaticamente reconhecer a receita de uma única vez, porque ele atende exatamente o que está escrito aqui, ó. A entidade não possui obrigação restante, porque em tese ela tem a plataforma, ela disponibiliza a plataforma. E dali para frente eu me viro com aquilo, com aquele serviço, tá? Agora, o contrato, ainda que seja reincindido, ainda que eu fale, eu não quero mais o serviço de vocês, aquilo que eu paguei falando, tudo bem, só que né, você tem o direito de usar durante 1 ano. Acabou. Não vai renovar? Beleza, mas tem direito de usar durante 1 ano. Tá? E essa contraprestação, pelo fato de ser reincidida não ser reembolsável, então tem que reconhecer como receita. Tá? Se por algum motivo eu tiver o direito de receber, se for proporcional, então eu tenho um passivo, ok? Ó, a entidade deve reconhecer a contraprestação recebida do cliente como passivo, tá? É exatamente o que eu falei, ó. Até que uma das hipóteses acima ocorra, ou seja, o item A ou B, ou até que os critérios do item 9 sejam subsequentemente atendidos, tá? Que é basicamente, pessoal, esses itens aqui, ó, aquele que a gente viu aqui, ó. Tá? Basicamente. Ou seja, quando você tem ali o atendimento ali desses critérios, tá bom? Então, tá claro até aí, pessoal? Dúvidas? Certezas? Alguma dúvida? Hoje vocês estão mais quietinhos aí, hein, pessoal? Estão cansados, né? Não, tô tranquilo. Oi? Tranquilo. Muito bem. A gente pode ter também a situação de combinação de contrato, tá? Porque você pode ter um ou mais contratos que foram celebrados, tá? E essa questão de... vou dar um exemplo muito claro aqui, quando você tem, digamos, contratos diferentes com o mesmo cliente, tá? Ó, então a entidade deve combinar 2 ou mais contratos celebrados, ó, na mesma data ou perto dessa data com o mesmo cliente ou partes relacionadas do cliente, tá? E deve contabilizar os contratos como um único contrato se um ou mais dos seguintes critérios forem atendidos. Ou seja, eu tenho 2 contratos diferentes, mas ele é para o mesmo cliente, ou é para controlador e para controlada, para o mesmo grupo econômico, por isso que ele fala partes relacionadas, enfim, eu preciso contabilizar ou reconhecer como se fosse um único contrato. Mas tem alguns detalhes, ó. Né, como único, se um ou mais, gente, muito cuidado com isso, tá? Se ele fala se são todos os critérios, se é um ou mais, aqui ele fala se um ou mais dos seguintes critérios. Os contratos forem negociados como um pacote com um único objetivo comercial. Por exemplo, você vai lá e compra, você faz uma assinatura com a Claro, aqui no meu escritório a internet é Claro, e aí eles ficam toda semana me ligando, a gente tem um pacote para você, ó, TV, a internet e telefone fixo, enfim, eles têm essas características, tá? Então, o que eu tenho hoje é internet e ganhei um telefone fixo, que a gente praticamente não usa, tá? Mas tem um telefone fixo aqui. Enfim, mas eles querem que eu tenha outros serviços. Então, quando você tem, veja que um serviço é TV a cabo, outro serviço seria internet, outro serviço seria os serviços de streaming, né? Que é Netflix, enfim, essas empresas aí que oferecem conteúdo, tá? Então, ó,
Por isso que ele diz aqui, ó, os contratos forem negociados como um pacote, com um único objetivo comercial. Ou B, o valor da contraprestação a ser paga pelo contrato depende do preço ou do desempenho de outro contrato. Então se você tem digamos aqui, ó, você me paga se eu atender determinado objetivo. Então eu tenho 2 contratos. Por exemplo, limpeza e manutenção. Limpeza e portaria, pensando num condomínio. Então eu pago para você se você fez o serviço de manutenção, o serviço de portaria, mas também está prestando o serviço de segurança, enfim. Então os 2 estão atendidos, então você tem, digamos, o direito de receber. Vejam que eu tenho 2 contratos diferentes, mas eu tenho que contabilizar como um contrato só, porque os 2 estão ligados, tá? Ó, os bens ou serviços prometidos nos contratos ou alguns bens ou serviços prometidos em cada um dos contratos constituem uma única obrigação de performance. Então, essa obrigação de performance é assim, eu posso ter 2 produtos, cada produto num contrato, mas é a mesma coisa que eu tenho que entregar para você. Vamos fechar 2 contratos para ficar mais barato? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar um contrato de internet e um contrato, sei lá, vamos fechar 2 contratos de internet, um para sua casa e um para sua empresa, que seja, faz tudo no seu nome, pessoa física. São 2 contratos diferentes porque estão em locais diferentes, mas o serviço é o mesmo. Então, quem está oferecendo esse tipo de serviço, a operadora que oferece esse tipo de serviço, basicamente tem um contrato só, tá certo? Porque, basicamente, o que ela está entregando é uma coisa só. Então, ó, os bens ou serviços prometidos constituem uma única obrigação de performance. E nesse exemplo que eu dei, é entregar a internet, né? Entregar a questão de você poder ter o acesso aos dados. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, isso que nós vimos aqui é a primeira etapa para o reconhecimento de receita. A primeira coisa é identificar o contrato. Então, porque se ele foge desses itens que nós vimos, nós estamos falando muitas vezes de um contrato de parceria, nós estamos falando de uma questão de permuta, às vezes você tem ali uma questão que é uma doação, não é necessariamente uma operação de compra e venda, não é necessariamente uma operação comercial. Então, essa questão, o item número 1, a etapa número 1, reconhecer a receita é fundamental para que a gente possa ter, digamos assim, esse reconhecimento da receita com algumas ressalvas que nós vimos aqui. Tá bom? Tranquilo até aí, né? Vamos lá. Passo número 2, pessoal. Então, identificar as obrigações de desempenho. Se a gente voltar naquele exemplo que eu passei para vocês, qual que é a obrigação de desempenho? É fornecer ou entregar a refeição, tá? Então, eu vou ter lá, eu fiz o meu pedido, tá? Então, vou ter obrigação de pagar, mas a empresa lá, o bar, o restaurante, tem a obrigação de satisfazer a obrigação de desempenho, que é me entregar a refeição. Hoje, sabadão, né? Então, provavelmente, aqui em São Paulo, a gente vai comer feijoada, né? Então, quem aí gosta de feijoada, hoje é dia, né? Enfim, comer uma feijoadinha aí, para poder, à tarde, não vou nem falar descansar, porque eu tenho que trabalhar também, mas veja aqui, eu vou chegar lá no bar, vou falar assim, olha, eu quero uma feijoada. Então, ele vai me entregar uma feijoada, a obrigação de desempenho do bar é me entregar a feijoada, tá? Claro, gente, aí entram aspectos qualitativos, mas que muitas vezes não necessariamente a gente acaba levando em consideração na questão do contrato. Por exemplo, eu quero uma feijoada, o certo da feijoada, pessoal, para quem gosta, ela vem borbulhando assim, sabe? Quando ela vem borbulhando em cima, assim, fervendo, né? Exatamente, é verdade, hein, Lulene? Tinha esquecido do bar do Braço, né? É verdade, lá no Braço, é isso mesmo. Bom, foi você que, não foi você lá não, né, no bar do Braço, né? Enfim, pessoal, a Luciana tá falando isso daí porque eu sempre contava essa história, nossa, foi muito engraçada. Eu estava dando um treinamento lá na Cotimatic, na presencial, e aí o que acontece? Um cidadão vai falar assim: professor, perguntaram antes do almoço onde que tinha lá o lugar para almoçar. Eu falei: tem vários restaurantes aqui na região, aqui ali, uma região que tem vários bares, tem um bem na frente agora, né, Lu? Você tem 2, um em cada esquina, né? Enfim. E aí os caras teve uma pessoa que foi almoçar em algum lugar lá. E aí a menina falou assim: professor, eu fui almoçar num lugar tal, mas eu não gostei muito, não. Eu falei: por quê? Ela falou: então. Sabe aquelas máquinas de
de suco. Já viram, pessoal, aquela máquina que tem aquele negócio grande de suco e o negócio fica girando ali dentro, tal, né? Aí, aí a pessoa falou assim, isso é fato real, tá, pessoal? A pessoa falou, eu queria um suco aí, né? Queria um suco desse aí. Aí o cara, quando ele pediu o suco, ele percebeu que aquele negócio não estava girando. E aquele negócio tem bastante açúcar, e o suco estava concentrado no fundo do negócio. O cara falou, mas isso aí não está girando, o suco está concentrado no fundo. O cara falou assim, o cara do restaurante. Não tem problema, não. O cara enfiou o braço dentro daquele negócio, sabe aquele negócio de suco? Ele mexeu com a mão assim, aquele suco levantou. Aí o cara falou assim: me dá uma Coca-Cola mesmo. Ai, meu Deus, eu tinha esquecido, Lu. Ai, meu Deus, quando o cara falou isso, eu sempre conto. O pessoal pergunta: vou no restaurante. Eu falo, cuidado, não vai no restaurante do braço, né? O cara meteu o braço naquele negócio de suco e ele mexeu com a mão mesmo. Enfim, aí o cara falou: então me dá uma Coca-Cola mesmo, né? Ai, meu Deus. Parece uma vez que eu fui pedir um quibe, né, num bar ali, aí eu cheguei e falei assim, me dá um quibe aí, o cara falou, mas não tem quibe, eu falei, mas como não, tô vendo aí o quibe aí, aí o cara foi lá, eu falei, não, isso aí é bolinho de carne, eu falei, não é, meu, é quibe, eu tô vendo, aí o cara foi lá, abanou, saiu aquele monte de mosca, eu falei, não, é bolinho de carne, né, enfim, tem que tomar cuidado, tem outros lugares, hoje é dia de comer feijoada, aí o pessoal vai comer a feijoada, tem lugar que vem a feijoada, vem o torresmo, e já vem para você ali um barbeador, né? Você pegar o torresmo e tirar os pelos do barbeador, né? Coisa nojenta hoje, né, pessoal, essa aula, né? Enfim, então, se você for almoçar no restaurante do braço, tem que tomar cuidado, né? Lógico que o braço, aí o restaurante não. Isso não faz parte da obrigação de desempenho dele, né? Bom, enfim. Bom, gente, então vamos entender a obrigação de desempenho, tá? O item número 2, né? Qualquer hora, pessoal, eu vou lá, eu vou convidar vocês para almoçar. Quando eu for lá na Conte, tá, Lu? Eu vou chamar você para a gente almoçar em algum desses restaurantes aí, né? Enfim. Então, é um negócio complicado. Uma vez eu fui, o Bar da Zefa é bom, não? Aí uma vez eu fui almoçar no restaurante e aí o cara pediu lá aquela carne com batata tal, aí eu cheguei pro cara e falou, ô, fulano, puxa vida, ó, tem aqui uma mosca na minha comida aqui no pé da carne. Aí o cara falou, não se preocupa não, tem uma aranha atrás da batata, ela já vai pegar essa mosca, não precisa se preocupar. Enfim, né? Tem bastante desses restaurantes por aí, tem que tomar cuidado. Bom, o que é obrigação de desempenho, pessoal? Então, identificou o contrato? Existe um contrato? Não é permuta, é realmente um contrato com o seu cliente, perfeito. Então, vamos identificar as obrigações de desempenho. É aquilo que você precisa entregar. Tem coisas, pessoal, que às vezes não fica muito claro. A Rose é a nossa representante aí na entidade de classe, né? Lá no Sindiconte, e principalmente acho que ela é regional aqui do Tabuão, né, Rosi? Tabuão, Imbu, né? Muito bem. E assim, quando ela foi convidada, teve a posse, né? A gente viu as fotos aí, né? Até gostaria de ter ido, mas infelizmente tá meio difícil. Mas assim, a gente viu as fotos e tal. E aí, pessoal, precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, tenho certeza que ela sentou lá com o responsável, nesse caso, acho que o próprio nosso amigo Claudinei, vou chamar ele para dar uma aula aqui para vocês, né? Aí o Claudinei vai falar assim, Rose, essa função tem que fazer isso, 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 isso. Não é uma função que ela tem em contrato, né? Mas provavelmente isso está no estatuto do sindicato. Então, ela precisa ir lá no estatuto e falar assim, então a minha obrigação de desempenho nesta função, embora não seja receita, porque isto não é remunerado, percebe? Ela está prestando serviço, não é remunerado. Se eu estiver errado, pode me corrigir aí, Rose, tá? Isso não é remunerado, então não é uma prestação de serviço. Por quê? Porque não tem... Tá certo, é voluntário. Exato, né? O pessoal muitas vezes acha que as pessoas trabalham lá no sindicato, essas coisas, acha que recebe. Não, é voluntário. E aí você tem, por isso que não é uma operação de venda, por isso que você não tem o contrato de prestação de serviço, porque não há a contraprestação. Então a Rose vai
trabalhar, vai prestar serviço, vai desenvolver culturalmente aqui, né, do ponto de vista contábil, aqui a região de Taboão da Serra, Embu, Itapecerica, não sei se abrange lá também, e não vai receber nada por isso, né? Na verdade, o retorno vem pelo trabalho, né? Pela satisfação de contribuir com a classe, né, Rosi? Depois, uma hora, você fala um pouquinho sobre isso, sobre como é que você faz, tal, não sei o quê, né? Você falou aí que ia me incluir em alguma coisa aí e tal, né? Vamos ver, né? Como é que se diz? Você ia... o Claudinei, você falou que o Claudinei ia falar comigo, eu falei com ele, a gente acabou não tocando no assunto. Mas, enfim, o fato, pessoal, é que ela tem algumas obrigações a cumprir desde o momento que ela aceita, tá? E quando você faz uma venda, você tem algumas obrigações que tem que cumprir. Claro que tem coisas que às vezes acabam ficando para trás. E aí a gente não está falando em aspectos qualitativos, tá? Tem coisa, por exemplo, vamos pegar, posso dar um exemplo aqui até da Conte, né? Eu liguei lá, o pessoal falou assim, colocaram no site, você liga aqui para a gente que a gente vai mudar o Bitriv 6 para Bitriv 12, até tal época é de graça. Tá bom, liguei lá uma vez, não, tá bom, então anotou meu nome. Até tal data, liguei uma segunda vez, simplesmente eu continuo, isso já foi ano passado, eu continuo com o Bitriv 6 no meu sistema. Agora, isso faz parte do contrato? Não, foi uma opção lá que eles me deram. A Contimatic, nesse caso, né, nesse exemplo, tem atendido o que está no contrato? Sim, porque me libera o sistema e faz as atualizações necessárias. Então, tem atendido, isso não tem tido problema. Percebe, pessoal? Então, a gente precisa saber separar, muitas vezes, alguns aspectos qualitativos que, às vezes, a gente acha que não é adequado ou que aquilo não é dentro do que eu espero, mas às vezes está dentro do que é o contrato, dentro do que é o protocolo, né? Dentro do que tem que ser feito. Gente, eu não sei, assim, não sei se vocês viram aí, nós temos umas coisas que eu acho assim. Eu vou falar o que eu sei a partir do que eu vejo aí na internet, tá? Tem uma dessas famosas aí que estão na moda aí, né? Eu não sei o nome dela, que ela fez um parto e disse que um médico extremamente renomado, que eu não me lembro o nome dele agora aqui também, disse que ela sofreu violência obstétrica. Não sei se vocês já viram isso daí, viram esse comentário. Eu sempre vi no UOL. Mas é o seguinte, a pessoa tá falando isso já faz umas 2 semanas que todo dia tem uma matéria no UOL falando sobre isso, né? Bom, veja, contratou o cara, o médico, ela falou que sofreu violência obstétrica, que o vídeo do nascimento do filho dela, da filha, né, se não me engano, uma verdadeira, um show de horrores, que ela não ficou satisfeita porque ela não queria que a filha dela nascesse daquele jeito, enfim. Eu não sei quem está certo ou quem está errado, não estou julgando, mas será que, veja só, a pessoa está insatisfeita com o que foi feito, eu não sei se houve realmente violência ou não, porque não estava lá, não sei os fatos, mas o médico falou o seguinte, olha, todos os procedimentos dentro da ética, dentro do padrão médico foi utilizado, tá? Então, isso eu não posso, o médico ainda falou assim, eu não posso falar isso publicamente, porque eu tenho, por juramento, o sigilo médico, mas vou mostrar isso na justiça. Quando o juiz me mostrar, vou mostrar os protocolos que foram utilizados, que foram todos normais. Então, veja, a menina pagou super caro para ter um parto, ela tem um contrato, pagou, muito provavelmente por isso, ou ia pagar, sei lá, não sei se estão discutindo ou não, mas vamos acreditar que ela pagou. O médico prestou o serviço, ele prestou o serviço. Mas eu não fiquei satisfeita, sofri violência, tive problema. Então, eu só estou deixando claro, pessoal, que quando a gente pensa nessa questão da obrigação de desempenho, às vezes você cumpre a obrigação de desempenho, pode ser que você não fique satisfeita com a obrigação de desempenho, mas legalmente você cumpriu. Tá? Então, eu estou dando esse exemplo porque, para ficar claro, o cara foi lá e fez, era o parto, fez o parto. Mas a menina sofreu, não sei o quê, enfim. Mas a menina está bem, a filha está bem. Eu não fiquei satisfeita com o parto que fizeram em mim, tal, não sei o quê. Então, isso é outra coisa, vai discutir na justiça. Mas o contrato
né, foi feito e a obrigação de desempenho deve ter sido cumprida. Isso acontece também quando nós, contadores, prestamos serviços que o cliente entende, tá, que não é adequado. Eu vou dar um exemplo. Há um tempinho atrás aí, foi, acho que novembro, né, novembro, se não me engano, outubro, acho que foi outubro, finalzinho de outubro. Teve um rapaz aqui, eu já cansei de falar para ele, o cliente foi embora, cansei, mas eu cansava de falar para ele, ó, eu não emito nota para cliente. Só tem um cliente que eu imito, que é uma nota de vez em quando, e é serviço, é muito mais fácil. O desse cara é uma loja que ele comprava mercadoria, não me mandava nota, sabe aqueles casos que a gente está acostumado aqui? E ele chegou para mim e pediu para emitir uma nota. E aí eu falei assim, são dois irmãos, eu cheguei para o outro irmão, eu tinha esquecido de emitir a nota, falei para o fulano, puxa, eu preciso emitir a nota. Aí o irmão dele falou assim para mim, não tem nota nenhuma, já está tudo resolvido. Falei, certeza, já está resolvido? Não, está tudo resolvido. Aí eu não emiti a nota. Aí o cidadão chegou, o outro irmão, e falou, pô, você não emitiu a nota, tal, o cara veio, não sei o quê, reclamou, falou um monte para mim. Beleza. Eu peguei e falei assim, o negócio é o seguinte, né? Houve lá uma discussão, ele falou, não, quero meus documentos agora. Eu falei, tá bom, peguei os documentos, embalei na hora e levei para ele, né? Enfim, veja, isso acontece muito. E aí ele falou uma frase, né, que é o que tem a ver com o que eu estou dizendo aqui. Ele falou assim para mim, pô, eu cobrava R$ 350 do cliente, né? E estava defasado ainda por conta da pandemia, eu nem tinha atualizado nada, né? Aí o cara falou assim para mim, olha o que o cara falou, Rosa. Eu te pago R$ 350 só para você emitir para mim uma guia de INSS por mês. Já ouviram isso de cliente? Né? Enfim. Aí o cara falou da documentação, peguei na mesma hora e mandei, não dei nem os 30 dias e nem cobrei mais dele. Enfim. O cara não vê, olha só, embora a gente tenha o contrato, você fala que você vai fazer folha, o cliente não está vendo ali que você está fazendo a folha, que você está fazendo o e-social, que agora você está fazendo a DCTF Web para gerar o INSS dele, que você está gerando o imposto de renda retido na fonte, você está mandando a DIRF, você está apurando o Simples, você está fazendo o DAS, você está reconhecendo a receita dele, né? Você tem que definir lá o critério de reconhecimento de receita. Você tem um monte de coisas que você faz por trás e o cliente não vê, né? Aí o cliente solta essas pérolas aí para você. Enfim, esse cliente, graças a Deus, que eu não gostava de trabalhar com essas pessoas, né? Sabe quando se sente mal assim? Não gostava muito, graças a Deus foram embora, aproveitei a deixa, já levo embora. Enfim, por quê? Porque embora eu tenha cumprido a obrigação de desempenho, que se esse cidadão, por exemplo, por algum motivo me processasse, eu ia falar, o negócio é o seguinte, você não fez? Não, fiz sim, tá aqui, tenho como comprovar cada uma das coisas que foram feitas. Então, pessoal, não sei se está claro, quando a gente pensa em identificar a obrigação de desempenho. Você fez aquilo que tinha que fazer, pode ser que não tenha atendido em termos de qualidade, em termos qualitativos, tá? Mas a obrigação de desempenho foi satisfeita. Então vamos lá, ó. No início do contrato, então quando você fecha o contrato, deve avaliar os bens e serviços prometidos em cada contrato com o cliente e deve identificar como obrigação de performance cada promessa de transferir ao cliente. Então, o bem ou serviço, ou grupo de bens ou serviços que seja distinto, ou série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente. Então, ó, no início do contrato, então quando eu fecho o contrato com o cliente, né, eu tenho que avaliar o que eu vou transferir, qual que é a minha obrigação de desempenho, o que eu devo cumprir para atender este contrato especificamente. Gente, na nossa área, quem está à frente de escritório aí, a Rosiane, não, a Rosiane acho que não, mas, por exemplo, o Emerson, a Márcia, eu, a própria Rose, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca no contrato, ou aquilo que você deixa de colocar no contrato. Porque quando você não coloca no contrato, ou melhor, quando você coloca no contrato e não faz, ou quando você não tem contrato escrito, aí o nível de obrigação, digamos assim, de obrigação de desempenho, de performance, aumenta muito. Por que eu digo isso? Porque aí o cliente espera tudo de você, você tem a obrigação de fazer tudo, tá? Então, por exemplo, nesse caso desse cliente que reclamou da nota, tá no contrato, falando, não emito nota para cliente, mas o cara ficava pedindo nota e aí depois reclama porque eu não emiti uma nota, né? Mas aí tem um outro problema, né, pessoal? Que entra a questão de uso e costume, ou seja, você fala que não emite uma nota, mas começa a emitir a nota para o cliente, então você cria a obrigação
né, não formalizada, como a gente fala. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão do contrato. Então, tem que identificar claramente o que você faz. Ó, o bem ou serviço que seja distinto. Então, eu vou prestar serviços de contabilidade, vou prestar serviços de escrita fiscal, serviços de departamento pessoal, tá? Ou a série de bens ou serviços, embora sejam diferentes, mas faz parte do pacote. Por exemplo, eu posso cobrar do meu cliente só o departamento pessoal, mas eu posso aqui no item B cobrar a parte fiscal, a parte contábil e o DP e cobrar de uma vez só. Se a sua mensalidade é fechada, sem discriminar cada um deles, então você está vendendo um pacote, você está vendendo um combo, tá? E aí precisa ficar muito claro o serviço que você vai entregar, tá? Ó, aqui ele fala, ó, série de bens ou serviços que sejam distintos, né? Então aqui ele explica isso, ó. Série de bens ou serviços distintos tem o mesmo padrão de transferência para o cliente, se ambos os critérios a seguir forem atendidos. Então vamos ver se na nossa área, na área contábil, escritório contábil, se isso acontece, ó. Cada bem ou serviço distinto da série que a entidade promete transferir ao cliente atende aos critérios do item 35 para obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo. Esse item 35, ele está falando de obrigações que você vai entregando mês a mês, tá? Não é uma obrigação que você entrega de uma única vez. Por exemplo, quando você compra, sei lá, um telefone, por exemplo. Fui lá, comprei, paguei, pronto. A obrigação acabou ali. Nesse caso do 35, ele está falando de critérios que são atendidos ao longo do tempo, tá? E aqui tem a ver com a gente, porque a gente entrega o serviço contábil à medida que vai passando os meses, né? B, de acordo com os itens 39 e 40, né, ó, o mesmo método é utilizado para mensurar o progresso da entidade em relação à satisfação completa da obrigação de performance para transferir ao cliente cada bem ou serviço distinto da série, tá? Então, é o seguinte, ó, bens ou serviços têm o padrão de transferência se ambos os critérios, ou seja, eles são transferidos ao longo do tempo e o método que você mensura essa transferência é basicamente o mesmo. Na parte de escritório contábil, pessoal, como é que a gente mensura isso para o cliente? Mês a mês, não é? A gente não considera mês a mês? Como é que a empresa considera? Porque, veja só, eu sou funcionário de uma empresa, então você pega a Luciano, o Fabiano, eles trabalham numa empresa, né? É uma empresa grande, e aí quando eles estão lá na empresa, veja, eles recebem salário, assim como eu, assim como o Emerson aí, né? Enfim, acho que a Rosiane também. E aí é o seguinte, como é que a empresa, como é que, vamos falar assim, eu que estou vendendo o meu serviço para a empresa como funcionário, a gente pode pensar dessa maneira, fazendo uma analogia, como é que qual que é o meu padrão de transferência de serviços? Ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu não sei se a Luciana... a Luciana e o Fabiano estão trabalhando na mesma empresa. O Fabiano, ele está na consultoria, né, Fabiano? Se eu não estou errado. E a Luciana está na parte de desenvolvimento. Então, eu poderia pagar, vamos supor que eu seja o chefe deles, ou o chefe deles lá vai pagá-los da seguinte maneira. O Fabiano, como ele atende cliente, dá atendimento, suporte, ele pode receber de forma mensal, tá? E a Luciana, como ela trabalha no desenvolvimento, ela pode efetivamente ir recebendo por job. Então, tipo assim, ó, então você tem que desenvolver determinada coisa. Então, ela desenvolve aquilo, recebe por aquilo. Tá? Poderia ser feito dessa forma. Estou dando um exemplo, tá? Então, o Fabiano que está no suporte, claro que a empresa tem controle de quantas pessoas o Fabiano atendeu, né? Você, Fabiano, que está no suporte, você deveria assistir uns vídeos que tem no TikTok de como é que é. Como é mesmo esse negócio que faz... que tem aí as pessoas que ficam atendendo, que ficam ligando para o outro o tempo todo, telemarketing sincerão, telemarketing sincero, um negócio assim. Deveria ver isso aí, Fabiano, acho que você vai se identificar um pouco com aqueles vídeos do cara lá, né? Muito legal. Telemarketing sincerão, um negócio assim, tá? Enfim, enquanto que a Luciana não, a Luciana ela ganha por job. Então perceba que o padrão, embora a mesma empresa, o padrão de transferência de serviço da Luciana é por job. O padrão só exemplo, tá, gente? E o padrão do Fabiano seria por mês.
tá? Então, eu teria itens diferentes. Então, a Luciana reconheceria a receita dela à medida que ela entrega esse serviço e o Fabiano ao longo do tempo, tá? Então, um reconheceria de uma única vez e outro reconheceria ao longo do tempo. Perfeito? Tá? Então, que são esses dois itens aqui, tá? Então, a gente precisaria ficar atento para essa questão de padrão de transferência. Por exemplo, os dois trabalham na mesma empresa, mas um tem um padrão e outro tem outro padrão, tá? Então, eu não poderia pegar as duas receitas e juntar e reconhecer de uma forma, porque o padrão de desempenho nesse caso seria diferente, tá? Ó, um contrato com o cliente, de modo geral, declara expressamente, gente, fala de modo geral, declara expressamente os bens ou serviços que a entidade promete transferir ao cliente. Então, aqui é muito importante, de novo, a questão do contrato escrito. Então, quando você tem um contrato escrito que determina de forma clara, de forma expressa, de forma explícita o que você tem que fazer, fica fácil você saber se ele está cumprindo ali o padrão ou não, se você reconhece a receita ou não. Vamos fazer uma outra analogia. Então, quando você casa, tá? Você casou, você fez um contrato com a sua esposa ou com o seu marido, tá certo? Só que não está explícito ali o que você vai fazer. O que está explícito é que você vai amá-la, você vai respeitá-la, né? Vai estar com ela na saúde, na doença, não é assim? Agora, no contrato de casamento não está escrito que você não pode deixar a toalha molhada em cima da cama. Não é assim? Gente, eu estou dando esse exemplo porque parece uma besteira, mas tem muitos casais que se separam por besteiras desse tipo, tá? Porque simplesmente o cara deixa a toalha molhada em cima da cama, deixa no chão, esse tipo de coisa, né? Muito bem. Então, mas isso não está claro na questão do contrato. Qual é a sua obrigação, digamos assim, de entrega, de performance que você tem que ter num relacionamento desse tipo? Estou dando um exemplo bem fora da contabilidade, porque a gente não tem isso escrito. Eu casei, então eu sou obrigado a fazer isso, 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 isso. A não ser que, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil tem também agora, que você tem um contrato pré-nupcial, tá? Já ouviram falar, pessoal? O contrato pré-nupcial, ele realmente escreve lá quais são suas obrigações, quais são seus deveres, tá? O que você pode, o que você não pode fazer. No Brasil, isso até tem, mas é muito pouco. Isso aí só faz aqui no Brasil quem tem muito dinheiro. Nos Estados Unidos também, mas isso é mais comum do que aqui no Brasil. Agora, vamos trazer isso para a nossa área, para a prestação de serviço. Se eu faço um contrato e deixo muito claro o que eu vou prestar de serviço, qual é a minha obrigação de desempenho, fica fácil, primeiro, eu saber qual tipo de serviço, como eu devo reconhecer a receita. Se eu não faço nada disso, e aí fica difícil nós entendermos essa transferência. Para a gente que está no escritório, ou muitas vezes você que entra novo numa empresa, você está ali novo num determinado segmento, às vezes você não consegue, digamos assim, por isso que, digamos assim, é importante você entender o seu negócio, tá? Eu sempre falo isso, é importante você entender o seu negócio. Se você não entende o que a sua empresa faz, fica muito difícil você entender como é que você reconhece a receita, né? Como é que eu vou reconhecer custo? Então, para nós que estamos em contabilidade, digamos, terceirizada, é difícil, né? Porque às vezes você pegou um cliente, é um cliente novo, é um segmento novo, e como é que a gente, então, entende, como é que a gente sabe se aquela receita que a gente está reconhecendo está certa ou está errada? Fica difícil. E aí a gente acaba falando, como a Rose falou no início, a gente acaba, de forma geral, né? As pessoas que fazem um comentário com ela, de forma geral, a gente acaba reconhecendo a receita pela emissão da nota, que não necessariamente está correto. E muitas vezes, viu, Rose, isso acontece porque a gente está, digamos assim, a gente não entendeu ou a gente não sabe qual é a obrigação de desempenho que aquela empresa, que aquele cliente, que aquele negócio tem. Então, essa parte de entender o que a empresa faz, o que a empresa tem que entregar, faz toda a diferença, tá? Obrigações de performance identificada no contrato com o cliente
pode não estar limitadas, ó, eu falei sobre isso aqui agora há pouquinho, aos bens ou serviços que são expressamente declarados nesse contrato. Tá? Então, às vezes, o que você colocou no contrato, o cliente exige mais de você, e às vezes, legalmente, ele acaba exigindo mais. E tem casos que, legalmente, ainda que não esteja no contrato, se você for entrar na justiça, há casos em que o juiz faz você cumprir alguma coisa que não esteja no contrato, tá? Porque muitas vezes ele vai entender que aquilo faz parte da cultura geral, faz parte da, digamos assim, daquilo que é comum para aquela atividade. Tá? Então tem que tomar cuidado, ó. E outras vezes isso acontece não só por conta do contrato, mas aquilo que a gente promete, tá? Aquilo que a gente promete. Eu vou ler esse último parágrafo aqui, vou dar um exemplo, ó. Um contrato com o cliente pode incluir também promessas que sejam sugeridas pelas práticas usuais de negócios. Ó, não é nem você muitas vezes que está sugerindo, mas para aquele tipo de negócio, aquilo é comum. Tá? Ó, políticas publicadas, e aí é você que faz. Declarações específicas da entidade, se no momento da celebração do contrato, essas promessas criarem uma expectativa válida do cliente que a entidade transferirá bem ou serviço ao cliente. Pessoal, eu estava vendo, por incrível que pareça, ultimamente eu vejo muito, chego em casa, né? Eu tenho uma TV que ela acessa direto a internet, e aí eu fico, na verdade, mais assistindo YouTube do que vídeos no YouTube do que efetivamente TV aberta, né? Até porque se deixar o meu filho assistir Peppa das 8 da manhã ou até as 10 da noite, se deixar ele fica, e é impressionante, eu já sei a maior parte dos episódios, né, da Peppa. Ontem eles foram no Castelo do Vento, enfim, o Papai Pig, né, a Mamãe Pig, o Vovô Pig, né, então já sei tudo. E aí o Papai Pig sempre se perde, né, então eu acompanho, sei tudo da Peppa, né, do George, né, e aí as amiguinhas. Se vocês repararem no desenho da Peppa, todas as crianças têm nome, os pais não têm. Os pais e os avós chamam, tem a mamãe, a dona, a professora, a dona, esqueci o bichinho que ela esqueci, né? E, enfim. E assim, eu vi um vídeo, quer dizer, vi ontem a chamada, mas não assisti. Eu vou assistir até para falar para vocês semana que vem. É um vídeo, pessoal, que trata exatamente disso aqui que nós estamos falando. É assim, propagandas que deram errado e geraram multas ou transtorno para as empresas. E tinha lá das Casas Bahia, eu até falei para vocês, nas Casas Bahias era aquela propaganda, você quer pagar quanto? Né? Já contei esse caso aqui para vocês. E tinha outras empresas lá. Eu vou olhar cada uma delas, vou trazer como exemplo para vocês. Então, isso fica claro porque muitas vezes, quando você cria uma expectativa na pessoa e depois você não cumpre, você como empresa, você pode ser penalizado por isso. Então, muito cuidado, né, dentro de um contrato de receita, o tipo de obrigação de desempenho que a gente tem. Veja, de modo geral, ele declara expressamente o que você vai ter que entregar, tá? Então, veja, muitas vezes um contrato ele pode ir além daquilo que está escrito, justamente porque você cria expectativa, justamente porque aquele negócio é feito de determinada forma, né? Então, muito cuidado com essa questão da identificação da obrigação de desempenho, tá? Ó, dependendo do contrato, bens ou serviços prometidos podem incluir, entre outros, os seguintes. Então, o que seria uma obrigação de desempenho? Tem vários exemplos aqui, ó. Venda de bens produzidos pela entidade, então estoque de fabricante e tal, né? Isso aqui é uma coisa que você tem que fazer, então você vende e entrega. Revenda de bens adquiridos, então você está falando do comércio. Revenda de direitos sobre bens ou serviços adquiridos pela entidade, por exemplo, ticket revendido pela entidade, agindo como principal. Na verdade, você compra e revende, você é um intermediário, né? Uma agência de turismo, muitas vezes, porque compra lá passagem aérea e revende, né? Hotel, estadia, enfim, é um intermediário. Execução de tarefa ou tarefas contratualmente pactuada para cliente, então é aquilo que você fez. Ó, prestação de serviços
que consiste em estar pronta para fornecer bens ou serviços. Então, por exemplo, aqui entra, se eu não estou enganado, a Contimatic. Leiam aí, ó. Por exemplo, atualizações não especificadas de softwares que sejam fornecidas quando e se disponíveis, ou disponibilização de bens ou serviços ao cliente a serem usados à medida que e quando o cliente decidir. Então, veja só, pessoal. Aqui a gente pode pensar na Contimatic. Então, ó, ela presta serviços, quando eu fecho o contrato com a Contimatic, é assim, qualquer alteração que tenha na legislação, ela fala, ó, nós temos o nosso software é atualizado de acordo com a legislação, tá? É até complicado, né, pessoal? Eu atualizei o software num dia, no dia seguinte tem que atualizar de novo. É complicado, né? Na maioria dos sistemas, você clica para entrar no sistema, ele aparece, ó, tem uma atualização disponível. Atualiza, sim ou não, né? No da Conti, não. Eu preciso entrar lá no site, é só o administrador que faz, preciso baixar o arquivo, né? A não ser que seja na nuvem. Mas, enfim. Eu falo isso só para encher o saco da Lu, né, Lu? A Lu fica brava comigo aí. Enfim, o fato é que a Contimatic, a Domínio, a Consuplan, não, como é que chama lá, aquela que o Emerson tinha falado, esqueci o nome agora. Alterdata? Alterdata, ou a que a Márcia trabalha lá também com Puxa, esqueci qual que a Márcia trabalha lá. Que eu falei, tem um amigo meu que trabalha também, né? Esqueci agora. Então, exatamente, ó. Exatamente, ó, busca XML, tem. Quando abre, deveria ser todos iguais. Enfim, deveria, né, Rosa? Mas não é. A Sage é a Sage. Então, por exemplo, essas empresas, quando ela vende o contrato, você assina o contrato com ela já fala, ó, é o seguinte, eu estou aqui, vou prestar o serviço, você vai ter o direito de uso por um mês, porque o contrato é de um mês, né? A não ser que você tenha um contrato por um ano, como quando é o caso, por exemplo, do Office, né? Enfim, de outros tipos de software aí. Você paga, como é o caso do meu site, por exemplo, que é uma licença de uso por um ano. Bom, enfim, fora disso, mas assim, eles falam, ó, qualquer atualização é automática. Então, tem lá uma mudança na legislação, solta uma nova versão. Veja, e aí entra aquilo que eu falei, independentemente da forma de atualização. Por quê? Eu falei que ele atualiza desse jeito, é ruim. Tá bom, mas eu sabia que era assim. Eu não posso, digamos, não reconhecer uma receita, no caso a Contimatic, porque de repente eu, como cliente, não estou satisfeito. Sei lá, estou dando um exemplo, tá? O fato é que esse tipo aqui, ó, de prestação de serviços, ela está sempre pronta para fornecer esse bem ou serviços. Na verdade, ó, atualizações não especificadas. Ela não especificou qual atualização, mas quando e uma vez disponível, ela atualiza. Tá? Então, aqui são obrigações de desempenho, tá bom? Ó, tem mais. Ó, ele fala aqui, ó, prestação de serviços de modo a providenciar para que a outra parte transfira bens ou serviços ao cliente. Por exemplo, atuando como agente de outra parte, e aqui a gente pode falar de novo, agência de turismo, uma imobiliária, advogados que trabalham intermediando aí negócios, corretor, né? Corretor de imóveis, eles estão agenciando, estão intermediando. G, a concessão de direitos sobre bens ou serviços a serem fornecidos no futuro, que o cliente possa revender ou fornecer ao seu cliente. Então, por exemplo, a entidade que vende um produto ao varejista promete transferir o bem ou serviço adicional à pessoa que compra o produto do varejista. Por exemplo, aqui a gente pode pensar a concessão de direitos. Então, quando você vai comprar um computador, você vai comprar uma TV, aí o cara fala assim, você está comprando a TV, você não quer aquela garantia estendida, você não quer aquele seguro adicional, né, para você não correr risco, enfim. Então, todos esses itens aí, eles realmente são itens adicionais, são obrigações de desempenho à parte, tá? Mas não deixa de ser obrigação de desempenho. A construção, fabricação e desenvolvimento de ativo em nome do cliente. Então, por exemplo, eu sou uma construtora e fui contratado para construir um imóvel. Estou construindo, eu só estou prestando serviço. O imóvel é do cliente, tá? A concessão de licenças. Aqui a gente pode falar sistema, como a Conti, de novo, dá esse exemplo. Licença de uso do nome, você pode falar aí do McDonald's, pode falar aí de uma franquia, né? A concessão de opções para a compra de bens ou serviços adicionais, quando essas opções fornecem ao cliente um direito relevante, ou seja, um direito de você ter ali
algo que faça você mudar de ideia ou de intenção, tá? Bom, todos esses itens aqui, pessoal, que nós vimos, ó, nós vimos um monte aqui, ó, tá vendo? Ó? São exemplos daquilo que poderia identificar, daquilo que poderia ser uma obrigação de desempenho, tá? Ó, bem o serviço, então, bem o serviço prometido ao cliente é distinto se ambos os critérios forem atendidos. Gente, pode ver que aqui, ó, ele fala o seguinte, ó, na verdade ele está falando, ó, bem o serviço distinto e o método, tá? Então ele fala aqui, ó, aí ele fala aqui dos itens e aqui ele fala bem o serviço ao cliente quando é distinto, ó, se ambos os critérios a seguir forem atendidos. Então, o cliente pode se beneficiar do bem ou serviço, seja isoladamente ou em conjunto com outros recursos que estejam prontamente disponíveis ao cliente. Ou seja, o bem ou o serviço é capaz de ser distinto. É quando, por exemplo, eu compro um aparelho celular, pessoal. Tá? Eu tenho aqui dentro, né, nós, porque todo mundo aí tem celular, nós temos dois tipos de serviços aqui. Eu tenho dois itens distintos, vamos falar assim. O primeiro deles é o aparelho em si. Eu comprei o ativo, mas eu tenho o serviço de telefonia aqui dentro, tá? E lógico, eu tenho o software aqui dentro que roda, né? O sistema operacional, que isso está atrelado ao sistema, mas o fato de eu ligar, de eu mandar mensagem, tudo isso está atrelado ao software, está atrelado ao chip. Então, percebam que eu tenho exatamente essa situação. São itens distintos. Eu adquiri, estou pronto para usar. Tá? Um item é o aparelho em si e o outro item é o serviço de ligação de telefonia. Tá? E outro, ó, a promessa da entidade de transferir o bem ou serviço ao cliente é separadamente identificável de outras promessas contidas no contrato. Então, por exemplo, eu tenho uma promessa que é me entregar o aparelho. Imagina eu comprando o aparelho. Eu tenho a primeira promessa que é a entrega do aparelho e a segunda promessa é o serviço de ligação, serviço de telefonia, tá? Ou seja, compromisso para transferir o bem ou serviço é distinto dentro do contexto do contrato. Então, você faz um contrato, lá no contrato fala que você está comprando um aparelho, marca tal, modelo tal, e você tem ali o serviço X, serviço Y, tá? E aqui a gente pode até dar um outro exemplo, pessoal, que é a questão de pacotes iguais. Lembra que ele fala? Serviços que são semelhantes. Por exemplo, eu tenho um plano família, tá? São 2 linhas, X gigabytes aí de internet. O que não seria diferente se eu tenho uma única linha e um único serviço e tenho um X serviço de internet. Então, percebam que são contratos diferentes, mas sendo vendidos em conjunto, tá? Então, nesses casos, a gente usa como se fosse um contrato só, tá bom, pessoal? Ó, e aqui a gente entende, então, ó, a satisfação dessa obrigação, né? A entidade deve reconhecer receitas, percebam aqui, gente, ó, quando ou à medida que. Então, o quando, ele está falando se você fizesse de uma vez, ou à medida que, quando você vai fazendo ao longo do tempo. A entidade satisfizer a obrigação de performance ao transferir o bem ou serviço, ou seja, um ativo prometido ao cliente. Então, se a gente for pensar no caso do telefone, né? Por exemplo, você comprou, a primeira obrigação que é desenvolvida é a loja te entregar o telefone, te entregar o aparelho. E a segunda você tem um serviço e a medida na qual ele te disponibiliza a linha, a liberdade de você fazer chamadas, ele vai te cobrar depois por isso. Então, ele está reconhecendo a receita à medida que ele libera o sinal de telefonia para você. Ó, o ativo é considerado transferido quando ou à medida que o cliente obtiver o controle desse ativo. Então, de novo, comprei o aparelho, ele me entregou o aparelho, saí da loja, o aparelho é meu e tenho aqui dentro o chip que está funcionando. Então, no momento que ele me entrega, eu saí da loja, está tudo ok, já está pago, ou criei a obrigação para isso, eu já passo a ter o controle. Lembra que a gente falou a questão dos riscos e benefícios que a gente falou no início? Então, antes, pessoal, esta norma aqui, antes de ter o CPC 47, quando ele era, digamos, o CPC 30, o que pegava bastante, o que mais chamava atenção, e o que mais nós deveríamos levar em consideração para reconhecer a receita é justamente a transferência de risco e benefício. É justamente isso que fazia a diferença, tá?
A questão é que hoje, vocês viram que a gente tem que reconhecer o contrato e reconhecer uma série de itens que vão além de única e exclusivamente trabalhar com a questão da transferência de riscos e benefícios, tá? Bom, ó, o controle do ativo, então, refere-se à capacidade de determinar o uso do ativo e de obter substancialmente a totalidade dos benefícios restantes provenientes desse ativo. Tá? Ó, o controle inclui a capacidade de evitar que outras entidades direcionem o uso do ativo e obtenham benefícios desse ativo. Então, eu comprei uma máquina, tá, pessoal? Na hora que eu recebi essa máquina está instalada na minha empresa, eu tenho duas situações. Primeiro, eu tenho a partir dali os riscos e os benefícios que são provenientes do uso daquela máquina. Então, ela está começando a gerar produto lá na minha fábrica, está começando a gerar mercadoria para eu poder, produto para eu poder revender, então eu estou gerando benefício. Acabou. E mais, o benefício que é gerado, eu, como o controlador daquele bem, né, à medida que eu tenho o controle, eu não permito que terceiros utilizem a minha máquina, tá? De novo, você pode voltar no celular, então você pega assim, a Luciana, né? A Luciana pega o celular dela, ela tem controle total do celular dela. Provavelmente o marido dela lá, o noivo, acho que enfim, ele não pode nem chegar perto do telefone dela, tá certo? Porque ela tem o controle, não é isso? Ela detém o controle. Consequentemente, ele não tem direito de uso, o que já não acontece com ele, muito provavelmente, né? Ele não tem exatamente esse controle, porque ele tem o celular dele, mas com certeza ela deve controlar esse celular também, né? É o que muitas, não só homens e mulheres, muita gente faz, não é isso, Lu? Né? Enfim, então eu tenho controle quando eu tenho os benefícios desse equipamento, não é assim, Rosê? Né? Olha lá, pior que não tenho controle não, aí sim, hein? Então, quando eu tenho os benefícios, então eu tenho controle. E mais, quando eu posso restringir, tá? Restringir os benefícios desse equipamento, deste ativo, de terceiros. Então, por exemplo, eu comprei uma mercadoria para revenda, tá? É um ativo. Então, eu tenho o controle, porque ele é meu. Tá? Se estragar esse ativo, eu vou assumir esse risco, enfim, tem o risco e o benefício. E o benefício pela venda, o recurso vem para mim, não vai para terceiros, não vai para o dono da empresa. Lembra, eu já falei, quando a gente falou aqui de imobilizado, eu já falei algumas vezes e disse o seguinte: eu não posso registrar um veículo que, embora esteja em nome da empresa, não posso registrar como imobilizado na empresa, porque quem usa é o dono da empresa na casa dele no fim de semana, quem usa é a esposa, ou seja, não usa na empresa. Eu já falei isso aqui várias vezes. Bom, e aqui um dos motivos é esse, porque é a questão do controle. Então, veja, embora esteja em nome da empresa, a empresa não tem um controle, porque não é ela que utiliza, os benefícios da utilização desse ativo não está sob o controle da empresa, e os benefícios que vêm desse bem não vêm para a empresa, vai para quem está usando o veículo de fora da empresa. Entende? Então, é isso que ele quer dizer nesse ponto aqui. Tá, pessoal? Tudo bem até aí, não? Só dar uma olhadinha aqui. Tem bastante coisa, o passo 2 aqui. Bom, vamos lá. Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Que a gente vai terminar isso aqui na aula que vem, tá? Esses dois métodos aqui que ele fala, eu gostaria de falar na aula que vem, tá bom? Mas até aqui dúvidas, certezas? Emerson, tranquilo aí? Ô, professor, e é comum, né, o cliente confundir. Essa semana passada mesmo, o cliente entrou em contato, falando que ia vender o carro dele, como é que ele fazia para emitir nota e mandar boleto? Aí eu falei, mas esse carro é de quem? Tá no nome de quem? Ah, tá no meu nome. Eu falei, então não tem a ver com a empresa. Eles confundem, né? Acho que... O boleto você pode até emitir, você pode emitir em nome da empresa, a empresa recebe e repassa para ele, acabou. Isso até pode ser feito. Só que não tem como emitir nota, você vai emitir nota no carro que é do cidadão, que não está nem em nome da empresa. Né, Rosi? A gente, assim, as pessoas, principalmente os pequenos, os empresários de pequena empresa, média empresa, os caras acham que podem fazer absolutamente qualquer coisa. O dinheiro é meu, o recurso é meu,
né? As pessoas não têm noção, digamos assim, das questões legais, das questões contábeis, não tem noção. A pessoa simplesmente acha que pode fazer qualquer coisa. E aí, né, Rosa, as pessoas ficam, muitas vezes, colocando a gente em risco, ou colocando o nosso nome aí dentro de situações que não são, digamos assim, situações corretas ou adequadas para a gente, né? Sim. E não sei se o professor viu lá sobre a ECD, que só vai poder transmitir quem tem CRC ativo. Vocês viram isso, pessoal? Eu vi. Vocês viram, pessoal? Então, isso a princípio é bom, né? Porque é assim, se a pessoa, nesse caso, eu sou a favor, porque se você pega uma pessoa que tem CRC que é inativo, não sei o quê, e de repente a pessoa coloca lá o número e transmite, é, enfim, mas por outro lado, né? Por outro lado, tem que ver que às vezes você só está transmitindo, né? A questão é que aí o CRC está preocupado com a arrecadação, né? Ele quer que só transmita quem efetivamente tem CRC. Só que assim, eu fico meio. Eu estou mais ou menos aí com a Luciana, né? Não concordo 100%, né? Eu li, mas preciso pensar um pouco mais nisso. Isso aí saiu essa semana, né, Rosi? Saiu em vários grupos aí. Mas será E. também, Oi? desculpa, mas será também que assim, a pessoa que está transmitindo pega o CRC do dono do escritório, o responsável, e transmite, né? Não, não, Isso mesmo. mas aí, Emerson, é o seguinte, vamos lá, a pessoa que fez isso, o responsável é o dono do escritório, tá? O responsável é o dono do escritório, tá? Então, ó, o Fabiano colocou aqui, ó, a ECD-SEF aqui, né? Então, quer ver? Mas tem um CRC ativo. Em apertada síntese, a referida nota traz uma regra de transmissão relativa à inaptidão dos profissionais que assinam a ECD, que estará atrelado aos conselhos regionais. Então, dessa forma, serão emitidos avisos durante a transmissão, o que significa dizer que haverá o cruzamento de dados da ECD com a base de dados do CFC, de modo que será verificada a inaptidão de profissionais contábeis que assinam a escrituração. Nesse caso, até, então, nesse aspecto, porque às vezes você tem um cara que ele é inapto, você tem um cara que, por exemplo, o CRC dele não está ativo, você tem um cara que o CRC dele está cassado, né? Enfim. E aí o cara coloca o CRC dele e assina isso. Segundo a Receita, para a próxima entrega relativa a ECD, do ano de 21 a ser realizada até maio de 22, esses avisos são indicativos e não impedem a transmissão da ECD. Basta continuar o processo de transmissão normalmente, né? Então, veja que isso é por enquanto, mas depois vai ser definitivo. Ó. A Luciana falou, nem todo mundo que tem CRC é extremamente qualificada. Tem gente muito mais qualificada que não tem o CRC, concordo. Tem gente antiga que nunca fez o exame, que não sabe de nada e tem CRC. Concordo com você, Lu. Concordo com você. Mas a gente também tem que ter, digamos assim, algumas regras aí, né? Eu não gosto muito de algumas coisas do CRC, porque, na minha opinião, tá? Eles ficam com um discurso aí de não, porque é qualidade, porque é não sei o quê. E não, na minha opinião, me desculpa, finalidade arrecadatória, tá? Eu iria Eu acreditar. acho que não é quando eu li isso aí, eu falei, mas por que estão fazendo isso, né? Depois eu fiquei pensando, tem tanto escritório aí que não é legalizado, que eu sei, Isso, e não acontece nada. exatamente. Aí, Rosi, às vezes tem alguns comentários. Por exemplo, tem um comentário, eu participo de um grupo aí de professores e tem lá uma pessoa do Sindiconte. Desculpa, do Sindiconte não, do CRC. Ele participa do Sindiconte também, você conhece, eu não vou falar o nome aqui, mas no privado depois até te falo. E outro dia estava uma discussão desse tipo, e aí ele fica, não, porque o CRC, ele fiscaliza quando recebe denúncia, só quando recebe denúncia? Se não denunciar, não faz nada.
enfim, e aí fica com um discurso muito, não, porque a gente faz, porque a gente acontece. Enfim, eu não vejo muito isso, não, tá? Essa questão de você exigir CRC de quem é auxiliar, de quem é assistente, para mim isso é um verdadeiro absurdo, tá? É meramente arrecadatório. Bom, eu acho que deveria acontecer, né? Vocês sabem que eu não gosto muito do Bolsonaro, mas uma coisa que ele falou que eu fiquei esperando que eu gostaria muito que acontecesse, ele falou que ia acabar com a anuidade das entidades de classe. Vocês lembram disso? Né? Ele falou que ia parar de... Né? Oi? Vocês lembram? Né? Ele falou que ia parar de exigir. Se ele fizesse isso, seria ótimo. E assim, vamos supor que pare de exigir. Foi mais ou menos o que aconteceu com os sindicatos, tá? E aí é o seguinte, meu, se preparem, que se o Lula ganhar a eleição, a cobrança dos sindicatos vai ser um problema sério, porque a gente vai ter que voltar a pagar a contribuição sindical. O Lula já disse isso, né? Enfim, você acha que o governo... o governo ele falou que ia fazer. Ele até pode, viu, Luciano? Porque se o governo soltar uma lei, enfim, aí sim, vamos falar assim, ó, o presidente Bolsonaro, ele fala assim, manda uma lei para o Congresso aprova. É proibido, até porque recebe verba do governo, tá? Esses caras recebem verba também. As entidades de classe aí, os conselhos federais, essas coisas, né? Porque eles são autarquias. Não é simplesmente só o que a gente paga como é que se diz? De anuidade. Eles têm dinheiro público também, né? Mas vamos supor que ele exija que... coloca uma lei que não tem mais que pagar. E o CRC continuar atuando no sentido de fiscalizar, de não sei o quê, papapá, e de melhorar a profissão, aí eu até vou entender. Mas fora isso, sem chance. Né? O Emerson falou, é difícil devido ao AB, que será afetado, eles possuem muita influência. É verdade, eu acho que esse é um dos motivos, tá, Emerson? Acho que o governo... Eu nem sei se ele tentou fazer isso ou não, eu lembro que o próprio Bolsonaro falou que ia fazer, não sei se ele chegou a mandar alguma coisa para o Congresso ou não, mas eu concordo com você, pela OAB seria muito difícil, a OAB tem muita influência. Um outro exemplo disso é os cartórios, por exemplo, reconhecer firma, essas coisas. Por que não acaba com o reconhecimento de firma? Por exemplo, você compra um carro, você, vendedor, precisa ir lá no cartório reconhecer firma. O comprador precisa ir lá reconhecer firma. Isso é um verdadeiro absurdo, isso é uma verdadeira burocracia desnecessária. Tá? Mas por que precisa disso? E aí eu estava conversando com um professor amigo meu, que é advogado, e ele falou assim, ó, isso aí é muito difícil acabar. Eu falei assim que eu acho que o cartório é um serviço, na minha opinião, praticamente desnecessário. Para algumas coisas eu acho até importante, para outras eu acho totalmente desnecessário. Ele falou assim, professor, mas isso dificilmente vai acabar. Ele falou assim, por quê? Porque você tem o pessoal do cartório, você tem o Ministério da Justiça, né? Você tem lá o próprio pessoal do Tribunal de Justiça, você tem o Ministério da Justiça, ou seja, todo mundo, é uma cadeia que está envolvida nisso daí, uma cadeia no sentido de o cartorário, né? Enfim, você tem o concurso, você tem os tributos que eles arrecadam, tal. Ele falou, então, ó, é igual exame do conselho. É um monte de gente que está envolvido nisso. Isso. Mas uma máfia. Na verdade, é uma máfia, né? É isso mesmo. No caso do exame, eu sou até a favor, viu, Rose? Né? Sou até a favor. Mas eu tenho certeza que é o que você está falando. Tem gente aí... Tudo tem gente por trás. Meu, o Brasil é uma coisa muito complicada. O Brasil é difícil, é muita corrupção, é muita gente levando dinheiro de todo lado, né? Então, enfim, é triste, né? É triste, mas é uma realidade, né? Fazer o quê? Só uma palavrinha. Essa semana me ligou uma pessoa perguntando para mim, que ela me viu lá na live do Sindiconte, e ela, né, ligou para me parabenizar, tal, porque a gente já se conhece há anos, e conversa bem, conversa vai, ela tá falando, quanto você está ganhando para isso? As pessoas têm uma visão, né, do sindicato, que agora você virou sindicalista. Né, as pessoas têm essa noção. Pode falar. Não, só ia complementar, Rosé, é que essa visão vem realmente de alguns sindicatos, tá?
Porque, por exemplo, tem cara lá, é que assim, as pessoas podem até não ganhar o dinheiro, né? Não tem salário e tal, mas assim, tem algumas coisas que são absurdas. Você pega o sindicato dos metalúrgicos, sindicato do comércio, sabe? Esses caras têm. Puta, meu. O cara, você entende? O cara tem um salário absurdo e a influência que o cara tem o poder. E outra, não é exatamente o que ele ganha fazendo assim, pelo sindicato, é o que ele ganha por fora, entendeu? Então, por exemplo, lá no Sindiconte, não acredito que tenha esse tipo de coisa, né? Não acredito, mas você tem outros sindicatos que tem. Você acha que nos sindicatos metalúrgicos não tem? Entendeu? É muito complicado, é muito. É, assim, é uma situação difícil. Por isso que eu não gosto muito de sindicato. Sindicato tem essa característica. Os caras ganham muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Então, eu sou presidente do sindicato, eu vou lá, faço alguma coisa e estou beneficiando a categoria. Não, estou beneficiando a mim mesmo. Então, por exemplo, em determinado sindicato que o cara vai lá, pede uma licença para abrir uma empresa, o sindicato não dava. Por quê? Porque tinha que dar propina para o presidente, sabe? Esse é o problema. Né? Esse é realmente o problema que eu vejo nos sindicatos. E outra, eu não vejo o sindicato fazendo uma negociação séria, eu pelo menos não vejo isso, tá? Posso estar enganado, mas fazendo uma negociação séria. Gente, não sei se vocês sabem, Rosi, não sei se você sabe, mas no mundo, sabe quantos sindicatos existem no mundo? No mundo. A última vez que eu vi, se eu não me engano, tinha entre 18 e 19 mil sindicatos no mundo. Tá? No mundo. 19 mil, vamos colocar 19 mil. Sabe quantos sindicatos tinha no Brasil nessa mesma época? Chuta. 17 mil. Dos 19 mil sindicatos no mundo, 17 mil estão no Brasil. É o que a Luciana está perguntando. Por que será? Porque tem desvio de verba, porque tem o jogo de influência, tem o poder, cabide de emprego, entendeu? Então, às vezes, o presidente lá pode não ganhar nada, mas ele coloca um funcionário lá que está ganhando. Então, é a influência, é um monte de problema, né? E aí, um comentário aqui do Emerson, né? O Emerson fala assim, ó, mesmo com o cartório as fraudes já ocorrem, imagina se não tivesse. Então, sabe o que acontece aqui, Emerson? Essa questão de sindicato, essa questão de cartório, por exemplo, nos Estados Unidos você não tem cartório. Tá? Nos Estados Unidos, se eu vender um imóvel para você, eu for lá, faço um documento, né, entrego para você, o imóvel é seu, acabou. Vocês podem ver nesses programas aí de venda de carro, venda não sei o quê, o cara fala, vamos fazer um recibo. O cara vai lá, faz um recibo, o negócio é seu, acabou. Você apresenta o recibo, já era. Muito bem. E por que no Brasil não é assim? Porque lá nos Estados Unidos, se você cometer uma fraude, cara, você vai para a cadeia. Aqui no Brasil, você pode ter contrato, você pode ter o que for, que não dá nada, ninguém vai para a cadeia. Aqui no Brasil não tem justiça. Isso, punição é só para o pobre, né? É só para aquela pessoa que é negro, que é favelado, que é pobre, né? Que mora na periferia. É essa pessoa que sofre. O restante, meu amigo, o restante, né, não tem esse tipo de coisa, entendeu? Enfim, né? Mas é Brasil, não tem jeito. Tá? Bom, faltam 10 minutinhos aqui, pessoal. Deixa eu ver onde nós estamos. Tá? Deixa eu só dar uma... Pessoal, ó, eu vou... Porque a gente tem os dois métodos aqui e tem essa questão da obrigação satisfeita em momento específico ao longo do tempo, tá? Nós temos 9 minutinhos. Nós falamos isso aqui. Bom, eu vou ler esse slide aqui, vou explicar esse aqui e vou parar por aqui, tá bom, pessoal? Ó, os benefícios do ativo são fluxo de caixa potencial, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, voltando um pouquinho. Quando ele fala aqui, ó, controle do ativo, a capacidade de determinar o uso, e outra, o controle inclui a capacidade de que outras entidades direcionem o uso do ativo e obtenham benefícios. Então, o que são esses benefícios? Os benefícios que um ativo gera, né, dentro de uma situação comercial, é o fluxo de caixa potencial, a entrada que ele gera pela venda, a receita, ou a economia na saída, ou seja, é aquilo que você deixa de gastar. Então, esses são os benefícios que um ativo gera, que podem ser obtidos direto ou indiretamente. Por exemplo, pelo uso do ativo para produzir bens ou prestar serviços, então, comércio, indústria, né?
Pelo uso do ativo para aumentar o valor de outros ativos. Então, você pega um ativo, inclui em outro ativo, beneficia, melhora o valor do ativo. Pelo uso do ativo para liquidar passivos. Se você tem um ativo, você paga as suas dívidas, dinheiro, por exemplo, ou você paga a dívida com algum bem que você tem. Venda ou troca do ativo. Então, quando a gente faz isso em condições favoráveis para nós, nós temos aí benefícios. Pela caução do ativo em garantia de empréstimo. Então, você consegue o recurso justamente pelo fato de você ter aquele bem, e aquele bem é garantia do empréstimo, então isso é um benefício. E pela retenção do ativo, né? Quando você fica efetivamente com o ativo. E aqui ele vai entrar obrigação satisfeita ao longo do tempo e depois satisfação em momento específico, tá? Mas, pessoal, nós temos 7 minutinhos e eu queria parar por aqui, para a gente não avançar, tá bom? Porque esses dois aqui, ele tem depois as duas formas de mensuração, que eu gostaria de falar um pouco mais detalhadamente, que vai estar atrelado ao POC. Lembram do POC, pessoal? Percentage of Completion? Então, se eu começar a falar, não vai dar tempo de finalizar, então eu gostaria de terminar aqui. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Tudo bem. Dúvidas aí, pessoal? Emerson, esse é o ritmo da aula, tá? O pessoal aí tá acostumado, enfim, não gosta muito, mas fazer o quê, né? Estamos aí junto. Esse é o ritmão. Espero que você tenha gostado. Se quiser fazer algum comentário, né, fica à vontade. Tá? Não, professor, tranquilo. Já tive já algumas aulas com o senhor já. Isso. Eu gosto bastante do seu ritmo, da sua metodologia, né? Legal. Eu sou já familiarizado, né, com o seu método já. Então, O Emerson pra mim é tem qual região? São Paulo, Zona Sul. Que você tá em Interlagos que você tá, Emerson? Ah, seu escritório que eu trabalho? É, Então, meu escritório fica em Jabaquara. em Jabaquara, né? É. E aí deixa eu fazer uma correção na Rose, né, Rosi? Você no começo perguntou assim, o Emerson trabalha em escritório ou trabalha em empresa? O escritório também é uma empresa, Rose. Não é? A gente, quando eu dou treinamento de gestão de empresa e serviços contábeis, eu sempre falo isso, é a primeira coisa que eu falo. Porque quando a gente fala, você trabalha em escritório ou trabalha em empresa? Então dá a impressão que o escritório de contabilidade não é uma empresa, né? Então, eu sempre falo que quando a gente fala isso, né, a gente acaba Termo errado. não é verdade? A gente acaba diminuindo na nossa própria empresa, que você tem a sua empresa, não é verdade? Enfim. Bom, pessoal, queria agradecer aí, quero agradecer ao Emerson, tá, Emerson? Então, seja bem-vindo ao curso. Agora à tarde, eu vou incluir você no grupo. Então, por exemplo, esse negócio que a Rose falou, que até o Fabiano postou aqui, a Rose, principalmente, como ela está lá no Sindiconte, e a gente está em outros grupos, né? Principalmente ela participa bastante de outros grupos, ela posta bastante coisa no grupo, né? Então, aliás, então fica aqui meu agradecimento também direto para você, tá, Rose? Publicamente aqui falando, tá bom? Então, vou postar aí efetivamente esse material, já vou publicar hoje, embora vocês já receberam, mas já vou publicar e já vou começar a montar dentro daqueles itens ali que vocês viram no site e já vou ver se eu consigo liberar para vocês se inscreverem no curso, tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos vocês, o Emerson, né, Emerson, nosso irmão na fé, cristão também, já participou de reunião aí da palavra, né, Emerson? Então, que Deus abençoe todo mundo aí, né? Isso aí. É verdade, né? Você é da igreja do R.R. Soares, como é o nome mesmo? Da Graça. Igreja Internacional da Graça de Deus. Internacional da Graça, isso mesmo, eu me lembro. Eu sempre lembro do R.R. Soares, por isso que eu lembro, só não lembro o nome da igreja, né? Mas, enfim, somos todos... A Luciana também a Luciana é do Edir Macedo, como que é o nome mesmo? A Universal, né? Universal... Enfim, então estamos todos aí, estamos entre irmãos, né? Pessoal, então, obrigado a vocês, agradeço, bom final de semana. Qualquer coisa durante a semana, eu só me inscrever, mandar mensagem, a gente vai se falando e até semana que vem, tá bom, pessoal?